Olá pessoal, meu nome é Ivan Mulero e vou dar essa formação de tratamento de imagem com Photoshop. A primeira coisa que gostaria de fazer é agradecer ao Coletivo Lacuna pelo convite dessa formação que vou dar para vocês. Uma formação que vou começar desde zero para vocês conseguirem acompanhar e vamos aí progredindo. Vou me focar na criação artística, só que para isso a gente vai precisar fazer primeiro uma pequena base sobre as camadas, sobre como que se organiza os modos de seleção. Como todo mundo sabe, o Photoshop é esse software que a gente consegue criar tudo o que você imaginar. Como eu falo, o Photoshop, se você conseguiu imaginar, você consegue criar no Photoshop. Com o seu tempo, se você não tem limite de tempo, você consegue criar, certo? Então vocês podem ver nessa imagem que você consegue misturar vários elementos geométricos com um retrato e vários elementos de fundo. Você consegue colocar outro retrato e pegar só com um canal de cor. Você imaginou? Você consegue criar no Photoshop, se você tiver tempo e o conhecimento certo. Vocês veem aqui também algo bem conceitual. Então o Photoshop não só cria essa parte de emagrecer pessoas, tirar manchas de pele, sino que você consegue, além de tirar elementos, tudo isso e mais, você consegue criar esses elementos artísticos. Aqui que você consegue mexer os diferentes elementos da imagem. Você consegue criar um marco colorido. Aí vai conseguir fazer tudo isso aqui e muito mais. A primeira coisa que temos que fazer é diferenciar o Lightroom, um produto Adobe, do Photoshop, também produto Adobe. O Lightroom ele é um software que está projetado para organizar todo o fluxo de trabalho com imagens. E o Photoshop ele é um software que está projetado para trabalhar com imagem, de um jeito muito mais apurado, certo? Tanto como nas edições, como na hora das impressões, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para vocês, vou apresentar essa tabela para vocês saberem o que um faz e o outro não faz, tá? Se você quiser organizar seus arquivos, o Lightroom é o software ideal, porque ele consegue importar e ele já coloca na pasta da data certa, pela viagem que você fez, tudo certinho. O Photoshop, ele não trabalha desse jeito. O Photoshop, você abre um arquivo, vai mexer nele e depois você vai salvar o arquivo manualmente. Tanto o Lightroom como o Photoshop, ele consegue processar os seus arquivos. Isso deveria ser essa parte na era analógica, que você dava um pouco de saturação, um pouco de contraste, você conseguia realçar a sua imagem e ocultar alguns defeitos, certo? Tanto o Lightroom como o Photoshop faz isso. Inclusive daqui a pouco eu vou mostrar que o Photoshop tem uma janelinha que é exatamente igual ao Lightroom, só não tem essa parte de organização. O Lightroom, por exemplo, se você está procurando um software para tirar uma pessoa inteira, pegar um unicórnio e colocar aqui, colocar um fundo totalmente diferente, esse não é o Lightroom. Isso aí seria mágica. Como mágica é o Photoshop. Você imaginou, tem uma coisa que está só na sua cabeça, você consegue realizar no Photoshop. No Lightroom não. No Lightroom você só consegue processar o seu arquivo. Dos últimos anos para cá, os desenvolvedores de software, eles estão trabalhando num jeito que as imagens sempre se mantenham originais. Isso quer dizer, antigamente o Photoshop, você abria o arquivo, mexia nele, salvava, pronto, foi isso que você tem. Só que as pessoas erravam, tinha um cliente que pedia, não, me manda a proposta original. Só que do jeito que você trabalhava no Photoshop originalmente, era destrutivo. Então você já não conseguia voltar para trás. Já no Lightroom, por exemplo, ele é totalmente ao contrário. O seu arquivo original, ele nunca vai mexer. Você vai abrir ele no Lightroom e ele vai ter um local onde ele vai colocar os comandos que você faz. Ah, saturação colocou 3, nitidez 20. E ele vai guardando isso aí, vai salvando isso aí num arquivo de texto, que isso não pesa nada, são 4K. E o Photoshop ele faz isso no pixel, certo? E aí acaba sendo muito mais pesado também, por consequência. Então o Lightroom não é destrutivo
E o Photoshop, dependendo de como você trabalhe, é destrutivo. Você não conseguiria voltar para trás. Só que a gente vai fazer uns backups, vai fazer umas coisas para a gente sempre conseguir voltar no estágio original. Arquivos leves. O Lightroom, como eu já adiantei há pouco tempo, ele trabalha com um arquivo de texto. Então, se você vai mexer na saturação, qualquer tipo do processado, ele arquiva isso aí no arquivo de texto, no catálogo, e isso aí não pesa quase nada. Já se você for fazer essa mesma coisa no Photoshop, ele vai fazer nos pixels. Se você tem uma imagem de 4.000 pixels, ele vai fazer nos 4.000 pixels por largo, pela altura. Então, isso faz que as edições no Photoshop sejam muito mais pesadas. Facilmente, vocês podem se encontrar com um arquivo de 500 megas, 1 giga, 1 giga e meio, fazendo pequenas alterações. Então, eu pessoalmente recomendo, se você tem uma imagem que não precisa fazer mágica, fica normalmente só no Lightroom ou no Camera Raw. Ou se for para fazer mágica, faço tudo possível no Lightroom, nessa parte do processado, e quando preciso fazer essa parte de mágica, só levo o arquivo para fazer a mágica, certo? Isso faz que meu espaço no HD seja muito mais economizado, não? Uma coisa que o Lightroom é muito bom é que ele consegue sincronizar as opções. Isso quer dizer que você vai tirar uma foto e, na sequência, você vai conseguir colocar o mesmo processado na mesma cena de luz, por exemplo. Já no Photoshop, sempre que você abre ele, você vai fazer imagem por imagem. Você tem esse jeito de automatizar, mas normalmente não funciona. A mágica, se mudou um pouco o ângulo, você já não consegue sincronizar essas opções. Já no Lightroom, você consegue editar uma com mais capricho, e depois você vai passar para a mesma sequência de iluminação, o mesmo processado. Isso poupa muito tempo, mas não faz mágica. Normalmente, o Lightroom ele atende só o fotógrafo. E o fotógrafo ele tem umas ferramentas que sempre usa. Saturação, nitidez, sombras, iluminação, exposição. Então, são palavras que a gente conhece. Já o Photoshop, ele atende vários tipos de profissionais. Atende o arquiteto, atende o cara da gráfica, que precisa fazer as pranchas de impressão. Então, o Photoshop acaba sendo um software muito mais completo, mas, em consequência, acaba sendo um pouco mais complicado. Por quê? Porque ele faz um monte de coisas e a gente, como fotógrafo, só vai usar 15% dela no máximo. E a gente, para achar elas, vai ter que entrar no menu, submenu, e entrar em outra janela. No Lightroom, normalmente, ele já te mostra no painel lateral e você aí tem tudo. E aí você vai mexer de área, não? Biblioteca, revelação, mas tem tudo ali. Já no Photoshop, tem tudo, mas tem informação demais. Então acaba sendo mais complexo. Mas não é porque seja complicado, é porque a gente tem que saber onde achar essas opções. E onde o Photoshop ele é muito bom em relação ao Lightroom, qualquer outro software, é nas opções de seleção. Ele faz umas seleções extremamente apuradas. Por quê? Porque normalmente você vai pegar um elemento, vai poder levar a outra imagem, e essa seleção tem que ser super apurada. Se você não fizer apurada, vai ficar esse serralhado ao redor. Ou inclusive, se tiver cabelo, não é no meu caso, se você precisa selecionar o cabelo feminino, que tem muito detalhe, no Photoshop você tem umas ferramentas que fazem uma seleção extremamente boa. No Lightroom você nunca vai conseguir fazer nada similar. Outro detalhe, muitas pessoas que vão fazer essa formação vão estar preocupadas. Mas eu tenho uma versão que é mais antiga, é do CC6, é o 2018, não tem problema nenhum. O Photoshop, eu conheço ele desde a versão 4. Ele foi evoluindo, mas a base é a mesma. E tudo que a gente vai ver agora, quase tudo, tem em todas as versões, tá? A base é a mesma. Pode ser que alguma opção ou outra não tenha, mas o geral é exatamente a mesma coisa. Como curiosidade, aqui você tem as ferramentas dos diferentes programas, das diferentes versões. Você que a base da seleção, os quadradinhos, tudo é igual. Eles, com o tempo, eles foram adicionando diferentes opções para facilitar a vida específica de algum usuário. Mas, de forma global, o funcionamento dele é o mesmo. Isso é importante destacar.
Antes de entrar no Photoshop, eu gostaria de falar para vocês. Tem muitas pessoas que falam, eu trabalho com ele em inglês. E excelente, é muito bom. Muitos tutoriais que você vai achar na internet estão em inglês. Então, para achar as opções é muito fácil, muito mais rápido. Porém, recomendo muito que vocês coloquem em português, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês. O Photoshop ele é bastante, entre aspas, complexo, como para você ainda se colocar mais um handicap de complexidade. Pronto, chegou a hora de ir no Photoshop. Agora o que eu vou fazer, vou apresentar um pouco as ferramentas, como está estruturada a janela. A primeira vez que a gente abre o Photoshop, aí vem um monte de informação, um monte de painel, um monte de coisa, e a gente fica com bastante medo. Então eu vou simplificar o que a gente vai ver, certo? Vou abrir aqui o Photoshop. Um segundinho, por favor. Aqui. Nessas últimas versões, a primeira que você abriu o Photoshop, vai te mostrar os arquivos que você abriu recentemente. Se não abriu nenhum arquivo, pues não vai ter nenhum arquivo. Mas no meu caso, que tenho vários arquivos que preparei para essa formação, está me mostrando aqui como os acessos diretos. O que eu vou fazer agora, vou abrir qualquer imagem só para entrar dentro do Photoshop, certo? Estes são os acessos diretos para já abrir ou criar o arquivo. Arquivo, abrir. Outro detalhe, no Photoshop tem muitíssimos atalhos. Para que fique muito mais clara essa formação, eu vou fazer sempre pela parte visual, certo? Recomendo muito que vocês decorem aqueles atalhos que vocês mais usam. Por quê? O Photoshop, recentemente, atualiza tudo online. Então, você tem certeza que sempre usa a opção que está em filtro, tal opção. Só que, em alguma atualização, ele se atualiza diariamente, ele pode ser que ele tenha mudado de ideia e ele colocar em outro local. Se você não saber o atalho, você vai perder um tempo precioso. Eu já tive casos que sempre fazia uma opção do salvar para a web, exportar para a web, e fazia isso todo dia. Um dia, mudaram de lugar e perdi meia hora procurando ele. Se você souber o atalho, você acessa na hora. Tanto faz onde eles coloquem essas ferramentas. Continuamos por aqui. Vou abrir esse arquivo, aqui, abrir. Se você quiser abrir qualquer arquivo, vai funcionar igual. Eu, por enquanto, vou abrir esse aqui mesmo, que aí vai trabalhar com ele daqui a pouco. Abri o arquivo e só abri esse aqui para mostrar essas ferramentas e como que estão colocadas na nossa janela. Desse lado direito, é onde tem os painéis. É uma área muito importante do Photoshop. E dentro dessas áreas aqui, esse aqui, o painel camadas, é o mais importante de todos, porque é com que a gente se comunica direto com o Photoshop, certo? Pode ser que a janela de vocês esteja visualmente diferente. Enquanto a painéis, você fala, aqui tem uma opção diferente, aqui do lado direito. Eu recomendo vocês configurarem ele para fotografia. Como falei, ele atende o arquiteto, o cara gráfica, diferentes tipos de perfis de trabalhadores com o Photoshop. Se vocês virem aqui em cima, em janela, tem aqui área de trabalho. E dentro da área de trabalho tem umas predefinições de janela. O jeito que mostra as ferramentas para você. Esse curso está focado para fotógrafos, pessoas que querem mexer com imagem. Então, recomendo muito colocar no modo fotografia. Quando vocês fizerem isso aí, vai aparecer esses painéis aqui, certo? Aqui temos o módulo camadas, que, como eu falei para vocês, é o mais importante do Photoshop. Pode ser que vocês tenham algumas coisas a mais abertas, por aqui, qualquer outra coisa. Eu recomendo vocês fecharem todos os painéis. Você clica 2 vezes na aba do nome da aba, tipo ajustes, clica 2 vezes e ele fecha. Vocês vão deixar como prioritário esse painel camadas, certo? Que a gente vai trabalhar muito hoje, certo? Com isso a gente ganha muito mais espaço para trabalhar nas camadas, que a gente vai explicar o que é isso, tá? Então, essa parte direita da nossa tela é importantíssima. E agora o lado esquerdo. Nesse lado esquerdo, deixa eu colocar aqui, vou fazer aqui um mini zoom, certo? Um momentinho, agora.
Então, aqui do lado esquerdo, temos as diferentes ferramentas, que seria mover, seleção simples, retangular, o laço, e por aí vai, o texto, o carimbo. Como eu falei para vocês, o Photoshop, ele tem um monte de ferramentas, então ele sempre tem que ficar poupando espaço na tela. Como que ele faz isso? Cada vez que você pega uma ferramenta, ele vai te mostrar as opções dessa ferramenta e as outras ele tira. Por exemplo, se eu pego aqui a ferramenta mover, ele vai me dar aqui em cima as opções da ferramenta mover, certo? Se aí eu mudo para a ferramenta recorte, ele vai mostrar as opções de recorte e vai sumir as de mover. Se eu quiser as ferramentas de mover, vou ter que clicar de novo na ferramenta mover para que ele me mostre. Eu vou mostrar isso para vocês. Agora está com o recorte e me dá as opções de recorte, a proporção. Se eu coloco a ferramenta mover, que é a primeira delas, você vê que ele me mostra outras coisas totalmente diferentes. Seleção automática, por camada, como você quer centralizar os elementos. Se você pegar a ferramenta de laço, por exemplo, que é uma ferramenta de seleção, ele vai ter as opções de seleção, se você quer sumar, subtrair, e por aí vai. Se você pegar a ferramenta de texto, ele tem as opções do texto, a fonte que você quer usar, a família, o tamanho, se você quer centralizado, a cor, certo? Eu pego mover de novo, ele muda totalmente lá em cima. Ferramenta de seleção muda totalmente, certo? Eu falo isso aí porque muitas vezes você está trabalhando e aí você percebe que mudou a ferramenta que você vai usar, ela sumiu do local. Com isso aqui, você mudou de ferramenta, você sabe que essas opções dessa ferramenta vão voltar se você pegar a ferramenta, senão você não vai achar de novo. Pronto. Isso aqui tem que ficar super claro, porque isso aqui a gente vai ficar trabalhando muito. Eu vou dar outros atalhos, outro jeito de trabalhar com a imagem para a gente ficar confortável. Isso aqui parece uma besteira, mas é muito, muito, muito necessário. Aqui embaixo temos a ferramenta de zoom. Se você clicar nela, pegar essa lupinha, nesse caso está com um mais. Se você clicar na imagem, ele vai aproximando. Aproveito para falar nessa ferramenta ou de qualquer outra, é que são ferramentas que dá para trabalhar de formas diferentes. Eu posso mostrar de diferentes jeitos. Nessa formação eu vou tentar mostrar do jeito que seja mais direto. Mas tem outro jeito de usar que é totalmente válido e não só tem esse jeito que eu estou explicando, certo? Você poderia clicar nessa ferramenta, clicar e ele vai aproximando. Você clica e deixa apertado, ele vai aproximando. Para mim o importante é entender o funcionamento dela e conseguir trabalhar com ela. Vou dar um atalho para vocês. Você vê que estou bem aproximado na imagem. Se você apertar na barra de espaço, você vê que o ícone ele mudou. Agora é uma mãozinha. Quando você apertei na barra de espaço e não soltei mais. Agora eu vou clicar na imagem e eu consigo mover os elementos que estão me mostrando na tela. Isso aqui é muito prático. Se eu solto a barra de espaço, volta a ser o zoom, a ferramenta que eu estivesse nesse momento. Para eu deixar essa imagem do jeito que estava, tenho várias opções. Se você apertar aqui em cima, você vê que a lupinha está apertado o mais, ele está aproximando. E se você apertar aqui esse aqui do lado, ele vai estar se afastando. Então eu vou clicar nessa opção aqui, eu clico nele e ele vai se afastando. Um atalho que eu recomendo para vocês é o Ctrl 0. Às vezes você está trabalhando aqui no detalhe, você quer ver o conjunto da nossa imagem. Se você fizer Ctrl 0 ou Command 0, ele vai encher a tela com sua imagem. Aí você vai ter uma vista do conjunto. Isso por um lado, pronto. Agora chegou o momento de começar a trabalhar com camadas. Eu separei um arquivo totalmente didático para a gente entender os conceitos das camadas. Vocês já devem ter visto algum tutorial no YouTube e eles falam sempre bem superficial, porque eles dão por dado que todo mundo já sabe disso. Eu vou fechar essa janelinha, essa imagem,
E vamos em Arquivo, Abrir. E aqui temos o 2 camadas. 2 camadas, vamos em Abrir. Ele está me perguntando do perfil de cor. Não vou entrar nisso aí, vamos dar um OK, do jeito que esteja. E eu tenho preparado esse arquivinho. É um arquivinho bem simples para a gente tentar fixar muito bem o conceito de camada. Se a gente não tem essa base, a gente não consegue fazer coisas elaboradas, porque sempre que a gente seguir um tutorial, se ele fizer um cambio de camada, uma mudança de camada sem a gente perceber, aí a gente não consegue acompanhar, a gente não entende como que funciona. Então esse arquivo, para vocês entenderem como que funciona. A gente vai trabalhar com a ferramenta Mover, que é a mais simples, é a primeira delas. Aqui na barra do lado esquerdo, temos a primeira ferramentinha que é Mover. Percebam que pode ser que no caso de vocês esteja em 2 colunas, é a mesma coisa, é sujeito de visualização. No meu caso eu vou deixar com a coluna que eu pessoalmente gosto mais. Então estou com a ferramenta Mover e a gente normalmente vai tentar mover esses quadradinhos. Cada quadradinho está em uma camada. O que seria isso de camada? Cada camada seria como se fosse uma página. Então quando você vai trabalhar com Photoshop, você vai precisar falar para ele em que página você quer fazer esse efeito, ou você vai apagar algum elemento em que página ele está. É muito importante. Se vocês veem aqui do lado direito, no painel Camadas, temos aqui esses elementos que eu já criei para vocês. Está todo separado. Então temos aqui a camada 1, que aí visualmente já consegui ver que é um quadradinho preto. A camada 2, que é esse quadradinho vermelho. A 3, verde, e bueno, aqui tem o mesmo nome, mas é o quadradinho azul. Quando eu vou me mover, eu preciso selecionar a camada certa. Nas últimas versões, essa opção de seleção automática vem por padrão. Eu recomendo vocês tirarem para entender o que vocês estão fazendo. Então, eu vou clicar na camada que está o quadradinho preto. Como eu posso saber o conteúdo da camada? Tem um olhinho aqui, que eu posso clicar e ele me apaga a visualização desse conteúdo. Ele não apagou a camada, ele só tirou a visualização dessa camada, o conteúdo que tenha, nesse caso um quadradinho preto. Se eu clico de novo, ele me mostra de novo. Então vou pegar essa camada que tem o quadradinho preto, estou com a ferramenta Mover e vou mover o elemento. Tenho que avisar já para vocês, o Photoshop ele é muito cabeçudo. Normalmente quando você está fazendo alguma coisa mais elaborada, mais trabalhada, e você está falando com o Photoshop, normalmente ele vai te perguntar, está ok ou não está ok? Se ele estiver te perguntando, não vai te liberar para fazer mais nada, certo? Nesse caso estou mover, estou no quadradinho preto, e normalmente vocês veem que eu venho no quadradinho preto, esse instintivo da gente, e eu começo a mexer. Só que o Photoshop, vocês têm que indicar simplesmente a camada. Então, se eu venho aqui no quadradinho azul e eu tento mover, ele está movendo o preto. Estou com a ferramenta Mover na camada do quadradinho preto. Então, tanto faz onde eu esteja. Você vê que eu estou aqui fora da imagem, eu clico em Mover, ele está movendo o conteúdo preto. Por quê? Porque tanto faz onde você esteja clicando. Ele quer saber onde ele está aplicando esse efeito. E é na página, que nesse caso tem o quadradinho preto. Se eu quisesse mover o quadradinho azul, iria na camada que está o quadradinho azul e moveria. Tanto faz onde eu clique. Eu vou avisar para vocês que em 98% das vezes, sempre que você estiver tentando fazer alguma coisa no Photoshop e não estiver dando certo, você está na camada errada. Isso quer dizer que você está fazendo esse efeito, está recortando, arrumando a pele, qualquer efeito que você estiver fazendo, mas você está fazendo na camada errada. Está acontecendo, só que você não consegue enxergar. E outra coisa importante, se vocês veem aqui do lado direito, nas camadas, elas estão em ordem. Vocês têm que imaginar que vocês sempre estão visualizando desde cima, certo? Este seria nosso olho. Então, quando você vai ver, essa aqui seria a primeira camada. Sei que essa é a primeira camada porque essa é a primeira que eu enxergo. Depois vendria a segunda, terceira, quarta. E o fundo que é branco nesse caso. Porque isso aqui é interessante. Quando você começa a fazer tratamentos muito mais elaborados, por exemplo, eu vou pegar esse quadradinho azul, estou com a ferramenta Mover, e eu vou passar
por aqui. Ele está por cima de tudo. Simples, não? Se eu pegar o quadradinho verde, que eu vou pegar agora, e eu vir para esse lado aqui, ele está por baixo. E eu vou colocar aqui um em cima do outro. Vou colocar o preto também para esse lado. O azul por cima de tudo. E eu poderia pegar essa camada e modificar a ordem. E vou colocar por baixo nesse caso aqui. Ele continua estando, mas está embaixo dos outros quadradinhos. Aí eu não consigo enxergar ele. Como eu poderia enxergar ele? Ou eu poderia tirar o olhinho do vermelho. Eu sei que o azulzinho está lá embaixo. Eu consigo ver um pedacinho do azul, porque ele está por baixo de tudo. Ou eu poderia colocar ele por cima das outras camadas. Tudo bem? Isso aqui parece uma besteira, mas a gente precisa ter isso aqui muito claro. Essa prática das camadas, vou finalizar por aqui. Vou fechar isso aqui. Esse aqui. E vamos abrir outro arquivo. Vou abrir esse 4 montagem. Vocês vão ver que é um arquivo extremamente simples, mas a gente vai conseguir trabalhar nas ferramentas e conseguir entender o conceito bem claramente. Você vê que tem um quadro aqui e tem diferentes elementos aqui embaixo. Eu vou me aproximar. O que a gente vai fazer agora é selecionar só o objeto, porque vamos colocar aqui no quadro. Você consegue ver que aqui nas camadas está tudo junto. Então, se eu tentar mover alguma coisa, ele vai mover tudo junto. Quando você tem uma imagem que você vai mexer realmente nos pixels, em tudo, uma dica é você duplicar a camada inicial. Por quê? Se você fizer alguma coisa errada, você consegue voltar sempre na camada original. Se você não tiver essa camada de segurança, você acaba perdendo informação. É a primeira coisa que eu vou fazer agora. Eu estou aqui, nessa camada, vou clicar no botão direito e vou colocar duplicar camada. Vai me pedir o nome. Vou deixar como está, ok. Você vê que agora tem 2 camadas exatamente com o mesmo conteúdo, certo? Só que eu vou ficar trabalhando nesse aqui de cima. Se eu fizer alguma coisa muito errada, eu sei que aqui tem um backup da minha imagem. Então eu vou trabalhar na de cima. Vamos selecionar esse elemento aqui. Como falei, tem várias ferramentas automáticas e sempre que possível a gente vai usar elas, só que tem vezes que a gente não vai conseguir. Vamos pegar essa ferramenta aqui. A primeira é a de mover, a gente viu. Temos a seleção retangular, que usa um mar na frente. O laço poligonal, que também vamos usar. E vamos selecionar esse aqui. Seleção rápida. Pode ser que no programa de vocês não esteja com esse ícone. Se você clicar, você vê que tem outros subpainéis. Eu cliquei e deixei apertado, tá? Para que ele me mostre esse painel. Pode ser que no de vocês está a varita mágica. Se você clicar e deixar apertado, tem essa ferramenta de seleção rápida, que vamos selecionar agora. Clique nela. Como que ela funciona? Você vai clicar no meio, e onde tiver contraste, ele vai fazer essa seleção. Vocês veem que já tem a formiguinha, como tínhamos aqui no companheiro, certo? Só que continua estando na mesma camada. Eu poderia agora fazer copiar e colar para separar esse conteúdo que tenho selecionado no Photoshop em uma camada independente. Vamos agora em editar, copiar, deixar no porta-papéis e agora editar, colar. Parece que não aconteceu nada. Só que se vocês veem aqui nas camadas, tem esse aqui, que não tinha há pouco tempo. Esses quadradinhos aqui indicam que está sem conteúdo. E só tem um elementinho aqui que quase nem se vê. Se eu agora pego a ferramenta mover, estou na camada certa, tanto faz onde eu clique, eu poderia colocar ele aqui. Vou fechar isso aqui. Vamos fazer algo totalmente diferente. Não sabe sair. Vamos a arquivo, abrir. E agora vamos ir aqui no 5. Certo. Vamos fazer um efeito algo diferente, algo mais criativo. Até agora o que a gente está fazendo é só pegar essa parte de conceito do Photoshop, como a gente se comunica com ele. Uma vez que a gente já sabe como se comunica, fica tudo mais fácil. Temos essa imagem, bastante bacana. E o que a gente vai fazer? Vou pegar essa ferramenta de seleção retangular, que é a mais simples delas, a mais simples. Eu vou selecionar aqui um quadrado, retângulo. O que eu vou fazer para ele? Eu vou copiar e colar. Editar, copiar,
editar, colar. Parece que não aconteceu nada, mas mais uma vez, aqui nas camadas, tem uma nova que só tem esse conteúdo que eu colei. Aqui, como bom hábito, eu recomendo duplicar. Botão direito, duplicar camada. Aonde? Aqui, certo? O que eu vou fazer nessa aqui de trás? Eu vou virar, vou colocar ela em preto e branco. O que vai acontecer nessa imagem? Vai ficar todo em preto e branco, exceto esse aqui que está colorido na frente. Então, nessa aqui, eu poderia nomear a camada, vou chamar de PB, de preto e branco. Vou ir em imagem, estou na camada que quero deixar em preto e branco. Imagem, ajustes. Vocês veem que no Lightroom teríamos no lado direito um painel que é a cor, saturação, tudo, o painel básico. Já nesse aqui, vocês viram que eu tive que ir em imagem, ajustes. Se não, você não entra por aqui, você nem acha essas ferramentas. E vamos sair em preto e branco. Vou clicar nele. Vocês viram que efeito eu pessoalmente acho interessante. Ele deixou todo o que tem na camada em preto e branco, exceto esse aqui. Por quê? Vou clicar aqui no OK. Eu poderia ajustar isso aqui para que fique mais bacana. Não vou fazer. OK. O que está acontecendo é que ele aplicou esse efeito em tudo. Só que tem uma camada por cima que é colorida. Se eu tiro o olhinho desse aqui, você vê que é todo preto e branco. Só que até de virar preto e branco, eu deixei essa parte colorida. Tudo bem até aqui? Isso aqui dá para fazer efeitos muito criativos, só com as seleções e brincando com as camadas. Eu vou agora em arquivo, vou fechar isso aqui. Arquivo, vou abrir e vamos selecionar os 6 fundos céu e o número 6. Vamos fazer uma montagem um pouco diferente. Vamos clicar em abrir. Ok. Vamos perguntar de novo. Ok. Vocês viram que me abriu os 2 arquivos. Só para vocês saberem, aqui em cima ele deixa em abinhas. Então, isso aqui seria um arquivo. Isso aqui seria o outro arquivo. E eu vou pegar esse fundo do céu e vou colocar por baixo dessa imagem aqui. Certo? Então, vou pegar aqui, botão direito. Tem vários jeitos de fazer isso aqui, tá? Eu vou fazer do jeito que acho que no vídeo vai ser mais visível. Botão direito sobre o texto. Importante, se você fizer botão direito sobre a imagem da camada, ele vai dar outras opções. Ou inclusive aqui na imagem, aqui em invoice. Botão direito, duplicar camada, a mesma coisa que a gente já tinha feito, só que agora o destino, em vez de 6 fundos céu, que ele vai duplicar nesse mesmo arquivo, eu vou querer duplicar no 6, que é onde está a moça. Ok, parece que não aconteceu nada, mas se você for aqui no número 6, você vê aqui nas camadas, temos aqui o fundo do céu, e aqui temos a menina. O que eu vou fazer agora? Vou aqui duplicar isso aqui, é um bom costume, um bom hábito. Duplicar camada, ok. E eu vou colocar a menina por cima do céu. Então eu sei que agora, analisando essas camadas, tem a menina, embaixo tem o céu, embaixo tem esse backup que eu poderia desativar, inclusive apagar. Vou pegar a ferramenta de retângulo, seleção retangular, e vou só selecionar essa parte dos olhos dela. Aqui. O que eu poderia fazer agora? Pegar a ferramenta mover, essas 2 ferramentas que a gente está usando, só seleção e mover. Pegar a ferramenta mover, e o que vai acontecer? Eu vou mover esse conteúdo dessa camada, e vai me mostrar o conteúdo que tenha por baixo. Então, estou com a ferramenta mover. Poderia deixar algo assim. Você vê que tem as formiguinhas. Eu vou tirar essas formiguinhas. Seleção, cancelar a seleção, ou Ctrl D. E eu poderia selecionar agora a camada de baixo, a do céu. Estou com a ferramenta mover. E eu vou mover para que tenha uma parte interessante desse céu, para que fique mais conceitual. Que se entenda que é um céu. Tudo bem até aqui? Você vê que dá para brincar muito. Como falei no início, não tem limite. Você pode ficar aqui mexendo, brincando, você vai criando coisas totalmente diferentes. E com ferramentas bem básicas que a gente viu até agora. Vamos continuar vendo um pouco da mágica do Photoshop. Eu vou fechar isso aqui.
Ok, feche isso aqui, arquivo, abrir. O que a gente poderia fazer também, que dá um efeito bem bacana. Ok. Temos esta flor aqui. E uma das coisas que a gente consegue fazer no Photoshop é modificar o matiz. O matiz seria o nome correto para a cor. Então, quando a gente vai modificar o matiz, vai modificar a cor dessa imagem. Se eu vier aqui em imagem, ajustes, que é onde tem mais ou menos a mesma coisa que tem lá no Lightroom. Temos aqui matiz saturação, eu posso clicar nele, abre esse painel e se modificou o matiz, ele modifica a cor. Só que ele está modificando a cor de tudo. Pode não ser interessante. Se eu quero modificar só a cor da flor, o fundo deveria ficar exatamente igual. Então eu vou cancelar aqui, vou abrir de novo. Seria Ctrl U ou matiz saturação, correto. Você pode limitar o rango de cor que você quer modificar. O restante vai ficar exatamente igual e você só vai limitar que a cor, o matiz, seja modificado nesse espectro. Se vocês veem aqui embaixo, tem o espectro completo de cores. Eu poderia limitar de aqui a aqui, para que quando faça esse movimento de matiz, só altere essas tonalidades, que é o que eu vou fazer agora. E como que a gente pode fazer isso? A gente poderia selecionar, separar uma camada, para que só faça esse efeito na camada. Ou a gente poderia pegar essa ferramenta que faz nossa vida muito mais fácil. Eu vou clicar aqui no dedinho, vou clicar aqui. O que aconteceu agora? Ele criou essa limitação. Ele vai do vermelhinho até o verdinho, passando pelo amarelo. Então, quando eu agora modificar o matiz, ele se modifica a flor. Vocês veem que de qualquer jeito, ele também está modificando essas flores do fundo, porque eles também têm essa tonalidade. Então, o certo seria fazer o seguinte. Eu vou fazer a seleção só da flor, seleção rápida que a gente aprendeu. Clico aqui, vou passeando, não estou contornando. Certo? E pego do meio também, perfeito. Você vê que a seleção aqui funciona super bem, porque tem muito contraste. O que eu tenho que fazer agora é separar esse conteúdo numa camada. Editar, copiar, editar, colar. Certo? Então, tem uma camada agora que tem esse conteúdo aqui. O que eu vou fazer agora é que nessa camada eu vou fazer a mesma ferramenta. Imagem, ajustes, matiz, saturação. Quando eu modifico matiz, saturação, só faz da camada que eu tenho selecionada. Tanto faz que essa aqui tenha a mesma cor. Tanto faz. Então aqui tenho essa camada que deixa a florzinha rosa. E essa aqui é a original, que é a amarela. Se eu tiro aqui o olhinho, posso ver o antes e depois. Vocês estão vendo que as possibilidades de criatividade são gigantes. Vou fechar isso aqui. Vou usar algumas das ferramentas automáticas dele. Arquivo, abrir. Vou sair ao 9, trocar de céu. Abrir, ok. Vocês veem, isso aqui é no Atacama, e vocês veem que o céu ele é totalmente liso, não tem nenhuma nuvem, não fica tão interessante. O que eu vou fazer agora, vou colocar céu nuvens, nesse céu chapado. O Photoshop, nessas últimas versões, ele colocou troca de céu, e muita gente está usando disso. Eu recomendo usar isso aqui com cuidado, dá para usar, tranquilo, mas sempre se policiando para não fazer barbaridades, tá? Vamos sair agora em editar e vamos sair em substituição de céu. Aqui aparece em inglês, mas deve ser substituição de céu ou similar. Apareceu isso aqui, ele está pensando, ele está procurando o que é o céu, está procurando a linha de contorno, está fazendo a seleção, as máscaras, e ele já trocou por esse aqui, que temos vários padrões, tá? Eu coloquei alguns a mais, mas vocês poderiam colocar qualquer um. Esse aqui caiu super bem. Assim, como curiosidade, aqui estamos na opção de céus azuis. Mas temos um espetacular, que colocar esse arco-íris, ou esse pôr do sol, que não encaixa com nada com a imagem, hein? Eu nunca usaria isso aqui, sendo que não tem nada a ver. O tipo de iluminação, como está o sol, o horário, não tem nada a ver. Ou a sombra desses
desse matinho em relação às do céu, não tem nada a ver. Essas são opções automáticas que funcionam bastante bem. Vou colocar essa aqui mesmo. Ok. Pronto. Ele criou aqui uma camada, são as máscaras de camada para criar isso aí. E eu pessoalmente recomendo essa opção para depois você que fez essa seleção, você modificar o céu como você quer. Vou fechar aqui. E agora vamos em arquivo, abrir. E vou abrir qualquer imagem aqui para saber como salvar o arquivo. Temos dois jeitos de salvar os arquivos. Tem o jeito de salvar o editável, que a gente vai conseguir mexer nessa imagem ainda. E temos o arquivo final. Normalmente o editável é para a gente, caso a gente continue trabalhando. É um arquivo que é extremamente pesado, é muito pesado. Já o arquivo final é um JPEG, um PNG que você consegue passar para os seus clientes, e os clientes conseguem colocar no Facebook, Instagram, onde for, certo? Como editáveis principal, temos o PCD ou PCB. O PCD é o formato padrão do Photoshop e o PCB é quando esse arquivo pesa mais de 1 GB, ele está otimizado para mexer com os dados muito mais rápido. Ou TIFF. O TIFF seria o código aberto do editor das imagens, tá? Ele suporta as camadas, ele vai salvar tudo do jeito que você deixou. Como arquivo final, pois temos o JPEG, que é o mais conhecido, que dá bastante compressão. É um arquivo que reduz muito o tamanho, mas caso você for editar a imagem, fica nos editáveis. Ou, por exemplo, poderia ser o PNG. Então, vocês veem que aqui temos o nosso arquivo, aqui está do jeito original, que são 7 megas, sem perda alguma. E aqui do lado direito, temos já alguma predefinição. Nesse caso está com JPEG. Poderia colocar PNG com fundo transparente, certo? E aqui já conseguimos ver o tamanho que ele vai ficar. Isso agiliza muito. Então eu poderia aqui alterar também o tamanho. Vocês veem que ela ficou muito mais liviano. Você poderia modificar a compressão. E quando você já tem ele, você já coloca salvar e vai te perguntar onde você quer salvar esse arquivo. Ó, pessoal, agradeço a atenção de vocês e agradeço mais uma vez ao coletivo Lacuna pelo convite para poder dar essa informação para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo. Eu sei que foi extremamente rápido, mas vocês conseguiram ter um pouco claro assim, os conceitos do Photoshop, com as camadas, a ferramenta mover, seleção e como que ele funciona. A gente fez algumas brincadeiras. Espero que tenha sido do agrado de vocês. Obrigado.